Olá, eu sou Mariana Gabor e está começando mais uma edição do Minuto Saúde aqui na TV UNEP. Aqui cada segundo conta quando o assunto é cuidar melhor de você. Nesse espaço vamos falar de forma simples, direta e responsável sobre saúde, qualidade de vida e prevenção. Então fica comigo porque está começando mais uma edição. E hoje nós temos uma convidada super especial. A gente vai conversar hoje com a Priscila Roncato Paiva, ela é doutora médica ginecologista e obstetra, professora universitária e coordenadora do Centro de Simulação da UNAEP. E o nosso assunto é justamente esse, simulação realística. Olá, professora, tudo bem com você? Como você está? Olá, boa tarde, Mariana. Um grande prazer estar aqui. Está tudo bem aqui. Que ótimo. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gente que fica muito feliz em recebê-la, professora. Obrigada pelo tempinho que você está tirando para bater um papo com a gente e para falar de saúde, com um assunto tão importante e recorrente da nossa vida. Sem saúde, nós não fazemos nada, certo mesmo? Então, vamos lá. Professora, a primeira perguntinha aqui para a gente começar a falar sobre o assunto e para o pessoal de casa também conhecer esse tema. O que caracteriza uma simulação realística no contexto da educação em saúde? Olha, interessante sua pergunta, viu? A educação em saúde, né, ela veio trazendo várias aí abordagens de modalidades e metodologias, né? A simulação, Mariana, ela nada mais é do que um método ativo de aprendizado, né? Para que o aluno, seja o aluno da graduação, da pós-graduação, ou de treinamentos na área de saúde, seja dentro de hospitais, de centros de saúde, para trazer para o ambiente simulado situações da vida real. Então, uma metodologia ativa de aprendizado. A gente traz situações do dia a dia, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, e traz para dentro de um laboratório, utilizando manequim, paciente simulado ou atrizes, atores, né, e cenários até digitais, às vezes, né, para aproximar o estudante da prática diária. E é um ambiente controlado, ou seja, é um momento que, se ele tiver que treinar um protocolo, treinar uma habilidade, ele pode, naquele momento, errar, fazer de novo, subsequentemente, como prática antecipatória daquilo que no futuro ele vai vivenciar com o paciente. Então, isso nada mais é do que um treinamento ativo de técnicas, de protocolos, dentro do ambiente seguro e controlado, que é o treinamento da simulação. E como isso é necessário, né, professora? Isso prepara o aluno, acredito que até de uma forma psicológica falando também, né? Porque ali ele está num ambiente, como você falou, um ambiente de aprendizado que ele pode errar e aprender, né? Então isso é muito importante, interessante. Professora, quais os benefícios? Acho que você já até acabou falando sobre a gente, mas eu queria que você talvez detalhasse, dando algum tipo de exemplo. Quais os benefícios da simulação realística para o treinamento de profissionais da saúde, e ainda mais falando também no ambiente acadêmico, né? Muito bom. É uma metodologia que permite uma segurança, né? A gente não traz risco ao paciente que está sendo atendido por nós naquele momento. É um momento de aprendizado, né? Então, aprende com segurança, chega à expertise daquela habilidade. Ao momento que ele chegar à expertise e tiver uma quantidade X de treinamentos, dependendo da disciplina, ele já pode e está apto para atender um paciente da vida real. Ou seja, isso no final aí de todo o curso ou de todo o treinamento, ele vai trazer muito mais segurança para o paciente, porque ele aprende com os próprios erros, ele aprende tomada de decisão, ele aprende trabalho em equipe e não somente habilidade técnica. O que mais a gente está também vertendo na simulação é as habilidades não técnicas, de comunicação de más notícias, como abordar uma situação delicada, uma situação ética, né? E dentro da metodologia aí, da andragogia, né, que é o nosso foco de pensamento e raciocínio para ensinar adultos, qualquer que seja o tema, né? A gente sai através de uma metodologia chamada taxonomia de Bloom, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas ela, na verdade, ela faz com que o aluno tenha um conhecimento teórico, que isso todo mundo já conhece, aquela aula tradicional, por exemplo. Depois dessa aula tradicional da teoria, vamos ver se esse aluno ele sabe aplicar aquilo que ele aprendeu. Porque na área da saúde, não adianta você só saber e memorizar
a parte teórica, você precisa aplicar, você precisa analisar, você precisa avaliar, né, tomar decisão no momento certo, com o tempo correto, urgências, emergências ou não, e criar soluções em cenário complexo. Isso aí é vamos dizer, uma estratificação do conhecimento. Então, eu leio sobre um assunto, será que eu sei aplicar? É na simulação, no ambiente controlado, que eu vou treinar o aluno para chegar aí na criação de soluções, de rapidez de raciocínio, de trabalho em equipe, de comunicação com a equipe que ele está trabalhando, né? Que isso hoje em dia é uma das vertentes aí do melhor aprendizado, né? A aplicação, a avaliação. Então, eu acho que dentro da saúde ela se aplica assim como um molde perfeito. Professora, uma curiosidade minha aqui, né? A partir de qual etapa, ou desde o primeiro semestre, que os alunos começam a ter acesso a essa simulação realística? Qual período seria? Ou desde o início, tem algum período específico? A simulação realística mesmo, de alta tecnologia e complexidade, a gente já começa dentro da segunda etapa. Na primeira etapa, ele faz simulação entre pares, entre eles, entre os próprios alunos na medicina. E a partir da segunda etapa, ele já trabalha com suporte básico de vida, com atendimento inicial de uma urgência e emergência, seja na rua, no atendimento pré-hospitalar. E assim a gente vai transformando os cenários de acordo com a disciplina e com a complexidade da etapa. Então, a partir do primeiro ano, né, que é o segundo semestre, ele já vivencia um cenário de alta fidelidade e com uma certa complexidade de atendimento, de rapidez, de conduta rápida e de transporte e atendimento pré-hospitalar. Então, nosso aluno já participa disso a partir da segunda etapa e vai até o final do curso, até a 12ª. A medicina tem 6 anos. Sim, que bacana, professora. Vamos para a próxima pergunta aqui, vamos lá. Quais são os componentes essenciais de uma simulação realística bem sucedida? Bom, para você conseguir o teu objetivo, você precisa definir um cenário que estejam esses objetivos explícitos e de uma forma clara. Então, quando o docente chega para mim, ele fala, eu quero fazer um cenário de tal disciplina. Falei, qual que é o teu objetivo de aprendizado? É esse. Então, eu tenho que começar o cenário formatando o objetivo de aprendizagem. Tenho que planejar bem o caso. Então, eu vou trazer da realidade, do que realmente ocorre no dia a dia nosso de assistência, e trazer a realidade para dentro do cenário de simulação. Não é nenhum faz de conta, é uma realidade, certo? Então, eu tenho objetivos bem claros, um planejamento do que eu vou falar, de qual caso que eu vou trazer para aquela disciplina. Trazer um cenário bem fidedigno ao real. Então, por exemplo, se eu quero fazer um treinamento de parto vaginal, parto normal, eu preciso trazer dentro de um laboratório um cenário de um parto de maternidade. E assim, por exemplo, se eu estou fazendo um cenário de parto normal, né? Esse cenário de parto normal, eu vou ter que simular dentro do ambiente lá do laboratório um quarto de sala de parto. Então, vai ter a maca, vai ter o bercinho, vai ter os medicamentos necessários, vai ter o pediatra, vai ter o obstetra, vai ter a enfermagem. Então, eu tenho que trazer fidelidade ao cenário, a cor da parede, o sofazinho de amamentação, como é que é a maca dentro lá da sala de parto, trazer essa fidelidade do cenário. Isso é importante para que esse cenário ocorra de uma maneira boa, né? Com uma boa, assim, bem sucedido, como você me perguntou. Recurso adequado. Então, vamos pensar, será que eu preciso de que tipo de manequim? Se eu preciso de atriz, se eu preciso de acompanhante ou não? Então, ter recurso adequado para aquela aprendizagem. E o que não pode faltar em nenhum cenário de realístico, né? Depois que roda esse cenário, depois que acontece a situação e que ocorre uma resolutividade do quadro, ou a habilidade é avaliada ali, ou treinada, eu preciso unir esses alunos de novo numa sala para fazer uma discussão. E essa discussão a gente chama de debriefing. Então, acho que são esses os pontos principais. Planejamento, objetivo, fidelidade, recurso adequado e condução boa do debriefing, da discussão pós-cenário. Bacana. Então, são vários realmente processos que todos juntos
fazem ser uma simulação de sucesso. E, professora, só para a gente finalizar aqui, de uma forma muito assertiva e sucinta, quais são os desafios mais comuns para implementar essa simulação realística que vocês enfrentam no ensino? Bom, eu acho que dentro das nossas, né, nos nossos desafios, eu acho que é a aceitação do corpo docente em relação à metodologia. Essa, sem dúvida, é uma dos grandes desafios, assim, que a gente acaba convivendo. Outras situações, talvez em outras instituições, seja o investimento em estrutura e tecnologia, né, que tem que se saber da necessidade desse investimento, né, e aqui a gente não tem problema com isso. Graças a Deus, a gente consegue ter um investimento em tecnologia muito bom, mas quem quiser montar cenário de simulação em outras perspectivas, tem que pensar na parte financeira, que pode vir a ser um desafio, e capacitar, né, os nossos docentes o tempo todo. E definir que existe um tempo de planejamento para esse cenário. Você não faz um cenário de simulação assim, hoje acordei com vontade de simular. Não. Tem que ter planejamento, tem que ter formação do cenário, todos aqueles itens que você me perguntou anteriormente, muito bem estruturados, para que isso ocorra de uma forma espontânea e que tenha o objetivo do aprendizado atingido, né? Então, acho que os desafios principais são esses. Perfeito, professora. Doutora, professora, muito obrigada pelo tempinho que a gente passou juntas aqui, da gente estar trazendo mais explicações sobre a simulação realística, que é tão importante na formação dos futuros médicos. Então, muito obrigada. Logo, logo a gente se vê novamente. E você de casa, muito obrigada por ficar com a gente. Até a próxima edição. Obrigada a vocês. Tchau.